Olha só o que aconteceu com essa caminhoneira de 28 anos, quando ela deu carona para um homem misterioso na estrada e descobriu que ele escondia um segredo impossível de acreditar. O que você vai ouvir nos próximos minutos vai te fazer questionar tudo sobre destino, amor verdadeiro e como às vezes a pessoa certa aparece da forma mais inesperada possível. Amanda rodava as estradas sozinha há 6 anos, loira dos olhos verdes, acostumada com a solidão. Nunca dava carona para ninguém, até aquela tarde de quinta-feira, quando viu um homem parado no acostamento com uma placa pedindo ajuda. Ele era diferente de tudo que ela já tinha visto. Bonito demais para ser real, charmoso, mas com um ar de tristeza profunda nos olhos. E quando ela parou e ele subiu no caminhão, algo mudou no ar, uma conexão instantânea que assustou os dois. Mas atenção, porque o que Amanda descobriu sobre Gabriel não foi nada do que ela esperava. Quando ele finalmente contou a verdade, sobre quem ele era, sobre a maldição que carregava há 10 anos, sobre o motivo de estar fugindo e sempre precisar desaparecer antes da meia-noite, ela teve que tomar a decisão mais louca da vida dela: acreditar nele ou achar que ele era maluco. E o final vai te deixar sem fôlego, porque o que aconteceu quando eles finalmente se apaixonaram de verdade foi algo mágico, algo que provou que amor verdadeiro pode quebrar qualquer maldição. Se você acredita em almas gêmeas, em destino, em amor que transcende o impossível, você precisa ficar até o final, porque a história de Amanda e Gabriel vai restaurar sua fé no amor. E antes de começar, me conta nos comentários: você acredita que amor verdadeiro pode curar qualquer coisa? Que existe aquela pessoa destinada a você? Quero saber o que você pensa. Meu nome é Amanda Costa. Tenho 28 anos e desde os 22 minha vida é a estrada, a liberdade e a solidão. Até o dia em que dei carona para um estranho e descobri que solidão era a última coisa que eu queria sentir. Era 5 da tarde de uma quinta-feira ensolarada, na BR-153, altura de Goiás, quando vi ele pela primeira vez. Um homem parado no acostamento, segurando uma placa improvisada de papelão que dizia apenas: "Socorro, preciso chegar antes do anoitecer." Algo naquela mensagem me chamou a atenção. Não era o típico "preciso de carona" ou ajuda. Era específico demais, urgente demais. E quando passei por ele e nossos olhos se cruzaram por um segundo, senti algo estranho no peito. Uma pontada que nunca tinha sentido. Eu nunca dava carona. Regra número 1 de toda caminhoneira: nunca confie em estranhos na estrada. Mas meu pé pisou no freio quase sozinho. Parei o caminhão uns 100 metros à frente e vi pelo retrovisor ele correndo na minha direção, uma mochila pequena nas costas. Quando ele chegou perto da janela, fiquei sem ar por um segundo. Ele era perfeito demais. Cabelo preto meio bagunçado, olhos castanhos escuros, rosto anguloso, aquele tipo de beleza que você vê em filme. Devia ter uns 30 e poucos anos. Estava com uma camisa preta simples, calça jeans, mas tinha algo nele, um charme natural que era quase hipnotizante. "Obrigado por parar", ele disse. A voz era suave, mas tinha uma urgência por trás. "Sei que é arriscado dar carona, mas eu juro que não sou perigoso. Só preciso chegar na próxima cidade, antes que escureça. É questão de vida ou morte." "Vida ou morte?", repeti desconfiada. "Você está fugindo de alguém?" "De certa forma, sim." "De mim mesmo", ele respondeu. E tinha uma tristeza tão profunda naqueles olhos que meu coração apertou. "Por favor." "Eu explico no caminho, mas preciso sair daqui antes das 6. Algo em mim disse para confiar nele. Abri a porta. "Entra. Mas qualquer movimento estranho e eu te jogo para fora, combinado?" Ele sorriu pela primeira vez, e aquele sorriso iluminou o rosto dele inteiro. "Combinado. Meu nome é Gabriel, a propósito." "Amanda." Ele subiu na cabine com cuidado, colocou a mochila aos pés e ficamos em silêncio nos primeiros minutos. Mas era um silêncio pesado, cheio de perguntas não feitas. Eu dirigia olhando mais para ele pelo canto do olho do que para a estrada, tentando entender que tipo de pessoa era aquela. "Você disse que precisa chegar antes que escureça", comecei. "Por quê?" Gabriel olhou pela janela, como se medindo quanto podia contar. "Você vai achar que eu sou louco. Experimenta." Ele respirou fundo. "Eu tenho um problema. Algo que acontece comigo toda noite à meia-noite. E eu preciso estar isolado, longe de qualquer pessoa quando isso acontece.
Por isso eu sempre tento chegar em algum lugar antes de escurecer, para ter tempo de me preparar, de me afastar. Que tipo de problema? Insisti, o coração acelerando. O tipo que você não vai acreditar até ver. E eu rezo para que você nunca precise ver. A seriedade na voz dele me arrepiou. Mas ao invés de me assustar, me deixou mais curiosa. Tenta me explicar. Digamos que eu me transformo em algo que não sou. Algo perigoso. Que essa transformação acontece todo dia à meia-noite e dura até o amanhecer. Por isso eu vivo fugindo, me movendo. Nunca ficando perto de ninguém por muito tempo. Porque eu não posso arriscar machucar alguém. Aquilo era maluco demais para ser mentira. Ninguém inventa uma história dessas. Gabriel, isso não faz sentido. Eu sei, mas é a verdade. E a única forma de eu parar com isso, de acordo com a pessoa que me amaldiçoou, é encontrar alguém que me ame de verdade. Amor verdadeiro. Daquele que quebra maldições em histórias de fadas. Só que eu tenho 33 anos e já desisti de acreditar que isso existe. A palavra amaldiçoou me gelou. Alguém te amaldiçoou como? Ele se virou para mim, os olhos fixos nos meus com uma intensidade que fez meu estômago revirar. Há 10 anos eu quebrei o coração da mulher errada. Uma mulher que tinha conhecimentos que eu não acreditava serem reais. Ela me rogou uma praga, que toda noite à meia-noite eu me transformaria em monstro até que alguém me amasse de verdade, apesar do que eu sou. Eu devia ter parado o caminhão e mandado ele descer. Devia ter achado que ele era maluco, mas algo na sinceridade daquele olhar, na dor daquela voz me fez acreditar. Ou pelo menos querer acreditar. E você tem vivido assim por 10 anos. 10 anos sozinho. Sem poder ter nada com ninguém. Sem poder dormir perto de outra pessoa. Sem poder amar ou ser amado. Porque como eu vou explicar para alguém que preciso desaparecer todo dia à meia-noite? Como eu vou construir algo assim? Olhei para o relógio do painel. Eram 17h45. Quanto tempo a gente tem? Preciso estar num lugar seguro, sozinho, às 23h30 no máximo. Isso me dá tempo de me prender, de garantir que não vou machucar ninguém. Meu coração estava batendo descompassado. Aquilo tudo era absurdo, impossível. Mas algo dentro de mim acreditava nele. E mais que isso, algo dentro de mim já estava se apegando àquele estranho misterioso de olhos tristes. Paramos numa cidade pequena às 18h30. Ainda tinha luz, o céu estava alaranjado do pôr do sol. Gabriel pediu para eu parar num hotel barato na saída da cidade, daqueles que têm estacionamento para os fundos. Isolado. Você pode ficar com o caminhão aqui no estacionamento se quiser, ele disse descendo. É seguro, mas por favor não tente me procurar depois da meia-noite. Promete? Algo em mim não queria deixá-lo ir. Gabriel, espera. Você pode me explicar melhor? Você disse que se transforma, mas em quê? Ele hesitou, a mão já na alça da mochila. Amanda, quanto menos você souber, melhor. Acredita em mim. Eu quero saber. Merece saber se vou ficar aqui à noite. Ele olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo, e se aproximou de mim. O cheiro dele era bom. Algo amadeirado misturado com uma essência que eu não conseguia identificar. Eu me transformo em lobisomem. Eu sei como soa ridículo, mas é a verdade. À meia-noite perco meu lado humano e viro um lobo gigante, agressivo, perigoso. E só volto ao normal quando o sol nasce. Lobisomem. Ele tinha acabado de me dizer que era um lobisomem. Eu devia ter rido, devia ter ido embora. Mas olhando naqueles olhos eu só conseguia sentir pena, tristeza pela vida que ele levava. E não tem cura? Só amor verdadeiro? Só amor verdadeiro. Mas quem vai amar um monstro, Amanda? Quem vai olhar para mim sabendo o que eu sou e decidir ficar? Eu não te vejo como monstro, falei sem pensar, e era verdade. Eu via um homem sofrendo, preso numa situação horrível, sozinho há uma década. Os olhos dele se encheram de água. Você acabou de me conhecer. Não sabe nada sobre mim. Então me conta. Temos algumas horas ainda. Me conta quem você era antes disso tudo. E ali, sentados no estacionamento daquele hotel vagabundo, com o céu escurecendo aos poucos, Gabriel me contou sua história. Como ele tinha sido um empresário bem-sucedido, dono de uma empresa de tecnologia. Como tinha namorado uma mulher por 2 anos, Clarice, que ele descobriu depois praticar magia negra. Como ele tinha terminado com ela de forma cruel na frente de amigos, humilhando-a. Eu fui um idiota arrogante, ele admitiu, a voz carregada de remorso.
Achei que era melhor que ela, que podia descartá-la como se não fosse nada. E ela me amaldiçoou. Naquela mesma noite, à meia-noite, me transformei pela primeira vez. Destruí meu próprio apartamento. Quase matei meu cachorro. Quando voltei ao normal de manhã e percebi o que tinha feito, entendi que minha vida tinha acabado. E sua empresa? Sua família? Vendi tudo de forma rápida e barata. Dei desculpas esfarrapadas. Me afastei de todo mundo, porque não podia arriscar machucar ninguém. Há 10 anos eu vivo assim, vagando, trabalhando em bicos, sempre sozinho. Tentei procurar Clarice para implorar que quebrasse a maldição, mas ela desapareceu. E a única forma de quebrar, segundo o que ela gritou naquele dia, era alguém me amar de verdade. Peguei a mão dele sem pensar. Era quente e forte, mas tremia levemente. Gabriel, eu sinto muito por tudo que você passou. Mas você não pode desistir. Você merece ser feliz, merece amor. Ele olhou para nossas mãos entrelaçadas e sorriu com tristeza. Amanda, você é a primeira pessoa em 10 anos que me ouve e não sai correndo. Que olha para mim com compaixão ao invés de medo. Eu não sei o que é isso que estou sentindo, mas estou com medo. Medo de quê? De me apegar a você. De começar a sentir algo e ter que ir embora. Porque eu sempre vou embora. É mais seguro assim. Meu coração estava disparado. Tinha conhecido aquele homem há apenas 3 horas, mas sentia uma conexão que nunca tinha sentido com ninguém. E se você não precisasse ir embora? E se a gente tentasse algo? Amanda, você não entende. Eu sou perigoso. Eu não posso estar perto de ninguém à noite. Eu não posso ter uma vida normal. E quem disse que eu quero vida normal? Respondi, surpreendendo a mim mesma. Eu vivo num caminhão, Gabriel. Eu durmo em lugares diferentes toda noite. Eu não tenho rotina, não tenho nada fixo. Talvez a gente se encaixe exatamente por isso. Ele me olhou como se estivesse vendo esperança, pela primeira vez em anos. Gabriel alugou o quarto mais afastado do hotel, o último do corredor, que dava para os fundos onde só tinha mato. Eram 20 horas. Ainda tínhamos 3 horas e meia. Vem comigo, ele pediu. Quero te mostrar como eu me preparo. Preciso que você veja, que você entenda o quão sério isso é. Subimos para o quarto. Era simples, cama de solteiro, banheiro pequeno, uma janela que dava para o nada. Gabriel tirou da mochila correntes grossas, cadeados pesados, luvas de couro reforçadas. Todo dia eu preciso me prender, ele explicou enquanto fixava uma ponta da corrente numa grade de ferro que tinha na janela. Ele sempre escolhia hotéis que tivessem algo para se prender. Eu coloco as luvas porque quando me transformo, minhas mãos viram garras. A corrente me impede de sair e atacar alguém. Não é perfeito, mas é o melhor que consigo fazer. Ver aquilo partiu meu coração. Imaginar ele fazendo isso todo dia, sozinho, por 10 anos. Gabriel, isso é desumano. Eu não sou humano, Amanda. Pelo menos não completamente mais. Passamos as próximas horas conversando. Ele me contou sobre os lugares que tinha conhecido nesses 10 anos de vagância, sobre as pessoas que tinha ajudado no caminho, sobre como tinha aprendido a aceitar sua condição, mesmo sem gostar dela. Eu contei sobre minha vida na estrada, sobre por que tinha escolhido ser caminhoneira, sobre minha própria solidão. E a cada minuto que passava, eu sentia algo crescendo dentro de mim. Uma atração que ia além do físico, além do charme dele. Era algo mais profundo, como se nossas almas reconhecessem uma a outra. Às 23h15, Gabriel ficou tenso. Amanda, você precisa sair agora. Vai pro caminhão, tranca as portas, não saia até amanhecer. Eu quero ficar. Quero ver. Não! Ele quase gritou. Você não pode me ver assim. É horrível. É aterrorizante. E eu não vou conseguir me controlar perto de você. Por favor, vai! Eu estava com medo, mas também curiosa. Eu vou ficar do lado de fora da porta. Se você está acorrentado, não pode me machucar, certo? Amanda, eu preciso entender completamente o que você é. Se a gente vai tentar alguma coisa, eu preciso saber de tudo. Ele viu a determinação nos meus olhos e suspirou, derrotado. Colocou as luvas, prendeu as correntes nos pulsos. Testou se estava seguro. Às 23h50 ele estava suando, tremendo. Vai, agora! Saí do quarto, mas fiquei no corredor, encostada na parede ao lado da porta. Meu coração batia tão forte que eu sentia nas têmporas. À meia-noite em ponto, ouvi um grito abafado vindo do quarto. Depois sons de ossos estalando.
de algo se quebrando, de correntes se tensionando. E então um uivo animal selvagem, que me arrepiou inteira. Eu devia ter corrido, mas fiquei congelada, ouvindo os sons daquele quarto, imaginando o que estava acontecendo ali dentro. Eram rosnados, arranhões na madeira, sons de algo enorme se debatendo contra as correntes. E então silêncio, um silêncio pesado. Eu podia ouvir respiração pesada, animal. Gabriel, sussurrei encostando no batente da porta. Você tá aí? Um rosnado baixo respondeu. Não era humano. Era algo primitivo, ameaçador. Mas estranhamente eu não senti medo. Senti pena. Pena do homem preso lá dentro daquele corpo de monstro. Fiquei ali a noite inteira, sentada no chão do corredor. De vez em quando ouvia sons lá de dentro, mas aos poucos eles foram diminuindo. Às 5h30, quando o sol começou a nascer, ouvi os ossos estalando de novo, um gemido humano de dor. Esperei mais 15 minutos e bati na porta. Gabriel, posso entrar? Entra. A voz dele saiu fraca, rouca. Abri a porta. O quarto estava destruído. A cama virada, arranhões profundos nas paredes, a janela rachada. E Gabriel estava no chão, nu, enrolado nas correntes, coberto de suor, exausto. Peguei o lençol e cobri ele. Ajudei a tirá-lo das correntes. Você ficou aqui a noite toda? Harari perguntou, os olhos vermelhos de cansaço e vergonha. Fiquei. Amanda, você é louca. Eu poderia ter te machucado se as correntes não tivessem segurado. Acariciei o rosto dele, afastando o cabelo molhado de suor. Mas seguraram. E agora eu sei de tudo. E ainda estou aqui. Ele começou a chorar, o corpo tremendo de exaustão e emoção. Ninguém nunca ficou. Ninguém nunca quis saber depois de descobrir. Eu não sou ninguém. Eu sou Amanda. E eu não vou a lugar nenhum. Nas semanas seguintes, estabelecemos uma rotina estranha. Eu fazia minhas entregas de dia e Gabriel ia comigo na cabine. Conversávamos por horas. Nos conhecíamos cada vez mais. Ele era engraçado, inteligente, gentil. E eu estava me apaixonando rápido demais, forte demais. À noite, eu o ajudava a encontrar lugares seguros. Às vezes hotéis baratos. Às vezes galpões abandonados. Uma vez até um antigo vagão de trem parado nos trilhos. Eu sempre ficava por perto, do lado de fora, esperando. E toda manhã eu estava lá para ajudá-lo quando voltava ao normal. Você não precisa fazer isso, ele me dizia toda manhã. Você não precisa passar por isso por minha causa. Eu não faço por obrigação. Eu faço porque quero estar perto de você. Um mês depois de termos nos conhecido, paramos numa cidade do interior de Minas Gerais. Era um sábado e decidimos tirar o dia de folga. Caminhamos pela praça da cidade. Tomamos sorvete e conversamos sentados num banco olhando as crianças brincarem. Amanda, eu preciso te dizer algo. Gabriel começou segurando minha mão. Eu tô apaixonado por você. Completamente, irremediavelmente apaixonado. E eu sei que isso complica tudo, que eu não tenho nada para te oferecer além de uma vida difícil, mas eu não consigo mais fingir que não sinto. Meu coração explodiu de felicidade. Gabriel, eu também te amo. Desde aquele primeiro dia. Desde que você subiu no meu caminhão com aqueles olhos tristes. Eu não ligo para maldição. Não ligo para dificuldade. Eu só ligo para você. Ele me beijou ali mesmo, na frente de todo mundo. Um beijo cheio de amor, de alívio, de esperança. E quando nos separamos, ele estava chorando. Eu não mereço você. Não mereço sua paciência, seu amor, sua bondade. Você merece tudo isso e mais. Que eu vou passar o resto da vida te mostrando isso. Naquela noite, pela primeira vez, algo diferente aconteceu. Eram 23h45 e Gabriel estava se preparando como sempre, se acorrentando num galpão abandonado que encontramos. Mas ele estava mais calmo que o normal. Amanda, fica comigo até o último minuto, ele pediu. Eu sei que é arriscado, mas eu quero te ver até o fim. Fiquei ali segurando a mão dele até 23h59. Ele me olhava com tanto amor que meu peito doía. E então a meia-noite chegou, mas nada aconteceu. 23h59 virou 0000 e Gabriel continuou sendo Gabriel. Humano, normal, ele mesmo. Olhamos para o relógio sem acreditar, depois um para o outro. Eu não me transformei. Ele sussurrou, a voz tremendo. Amanda, eu não me transformei. Esperamos mais 10 minutos, nada, 15, nada, meia hora. Ele continuava humano. Gabriel caiu de joelhos, tirando as correntes, as mãos tremendo. A maldição acabou. Ela realmente acabou.
Passamos aquela noite inteira acordados, com medo de que fosse temporário, de que a transformação ainda fosse acontecer, mas não aconteceu. Gabriel ficou humano a noite toda, e quando o sol nasceu ele me abraçou tão forte que quase não consegui respirar. Você quebrou a maldição. Seu amor me libertou. Ele dizia entre lágrimas e risos. 10 anos, Amanda. 10 anos esperando por isso. E você apareceu e mudou tudo em um mês. Nos dias seguintes, testamos todas as noites. Ele continuava humano. A transformação tinha parado completamente. O amor verdadeiro, aquele amor que parecia coisa de conto de fadas, tinha realmente quebrado a maldição. Sabe o que isso significa? Sr. Gabriel me disse uma semana depois, enquanto dirigíamos pela estrada. Significa que eu posso ter uma vida normal de novo. Posso dormir ao lado de alguém, acordar com alguém, construir algo. E o que você quer construir? Perguntei já sabendo a resposta. Quero construir uma vida com você. Não sei como, não sei onde, mas quero estar com você, se você me aceitar. Eu ri e chorei ao mesmo tempo. Gabriel, eu te catei na beira da estrada há um mês atrás. Você acha que eu vou te deixar ir embora agora? 6 meses depois, estávamos casados numa cerimônia pequena, só nós dois e um juiz de paz numa cidade do interior. Ele voltou a trabalhar com tecnologia, home office, viajando comigo no caminhão. Eu continuei sendo caminhoneira, porque era o que eu amava e ele amava estar comigo. As pessoas acham estranho nosso estilo de vida. Um casal que vive num caminhão, que não tem casa fixa, que trabalha na estrada. Mas pra gente faz sentido, porque a gente não precisa de paredes para ter um lar. A gente tem um ao outro. De vez em quando, Gabriel ainda acorda de madrugada assustado, achando que vai se transformar. Eu o abraço. Lembro que ele é livre, que a maldição acabou. E ele volta a dormir em paz. Você salvou minha vida, ele me diz quase toda noite antes de dormir. Você salvou a minha também, eu respondo. Eu só não sabia que precisava ser salva, porque antes dele eu vivia. Mas não estava viva de verdade. Estava apenas existindo, rodando pelas estradas sem propósito além do próximo frete. Gabriel me deu algo para viver além de mim mesma. Me deu amor, parceria, propósito. E ele, que passou 10 anos preso numa maldição, sozinho, sem esperança, encontrou libertação não porque a maldição foi embora, mas porque encontrou alguém que o amou exatamente como ele era. Monstro ou homem, não importava. Às vezes eu penso no que teria acontecido se eu não tivesse parado naquele dia. Se tivesse passado direto por ele no acostamento, como sempre fazia com todo mundo. Ele ainda estaria sozinho. Ainda seria um lobisomem, ainda estaria sofrendo. E eu ainda estaria vazia, dirigindo sem destino. Mas eu parei. Que aquela decisão mudou 2 vidas completamente. E você acredita em destino? Que certas pessoas aparecem na nossa vida na hora certa para mudar tudo? Já teve um encontro que mudou sua vida completamente? Conta nos comentários, eu leio todos. E se essa história te emocionou, se você acredita em amor verdadeiro que cura e transforma, compartilha com aquela pessoa que precisa acreditar em magia. Um abraço da Amanda. E lembra, às vezes a pessoa certa aparece na beira da estrada quando a gente menos espera.